Boa noite, Pai, seja com... Glória a Deus. Quem está contente com o Senhor? Amém. Glória a Deus, querido. Como a gente sempre fala, há mais motivos para se alegrar com o Senhor do que mesmo estar triste com as circunstâncias da vida. Amém? E hoje, graças a Deus, nós vamos falar sobre um tema muito importante e muito sério, que precisa ser entendido com a nossa melhor mente. Amém? Que se você entender o que vai ser falado aqui nessa noite, a probabilidade de você viver uma plenitude do Senhor é bem grande. Amém? Então depende mais de vocês nessa noite do que mesmo de mim, do que mesmo de Deus. Amém? E sabe qual é o nosso tema nessa noite? Família, irmão. Amém? Família. Glória a Deus. Então aperte seus cintos. Não fique chateado comigo, mas toda chateação vai trazer transformação nas nossas vidas. Amém? Mesmo que você fique chateado com alguma coisa que eu falar aqui, procure pesquisar. Pegue os textos que eu vou te dar. Estude e você vai ver que vai ser de Deus para a sua vida. Amém? Então, pega a tua Bíblia no livro de Gênesis. Gênesis capítulo 5, versículo 1 e 2 só. Glória a Deus. Gênesis capítulo 5, versículo 1 e 2. Creio que todo mundo já achou, né? Que é o começo da Bíblia. Amém? Fala assim a palavra de Deus. Este é o livro das gerações de Adão. No dia em que Deus criou o homem, a semelhança de Deus o fez. Macho e fêmea os criou e os abençoou e chamou o nome deles homem ou Adão. Não sei como está aí na tua versão. O dia em que foram criados. Amém? Aí só para a gente enfatizar aqui o versículo 2. Macho e fêmea os criou e os abençoou e chamou o nome deles homem. O dia em que foram criados. Amém? Olha, feche teus olhos aí, querido. Vamos fazer uma oração nessa noite. E peça para o Espírito Santo quebrantar o teu coração naquilo que Ele tem para te falar nessa noite, em nome de Jesus. Amém? Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós oramos a Ti nessa noite, Pai, dizendo que o Senhor é o nosso Deus, é o nosso mentor, é aquele que nos ensina, Pai, todas as coisas. Por isso que nessa noite nós estamos aqui como os Teus filhos, filhos os quais, meu Deus, estão abertos para receber a Tua semente, abertos, meu Deus, para receber a Tua palavra nessa noite, para que a gente consiga, meu Deus, frutificar e entender a funcionalidade da vida, Pai. É que nós oramos e dizemos: Espírito Santo de Deus, seja bem-vindo aqui, seja bem-vindo em nossas vidas, seja bem-vindo neste lugar, e que nós possamos ter uma compreensão, Pai, bem mais ampla daquilo que se trata de família, Pai, que nós te pedimos nessa noite, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém? Podemos assentar, fique à vontade. Glória a Deus. E olha só, querido, o tema dessa mensagem nessa noite é família funcional. Amém? Por que, pastor? Funcional. Por que funcional? Porque uma família, querido, para ser família, ela precisa funcionar. Amém? E nós sabemos que a nossa vida não funciona sem que a engrenagem seja Jesus. Amém? Então eu quero que você já perceba nessa noite, baseado em João capítulo 15, versículo 5, a parte B, João vai dizer para nós que sem Jesus nada nós podemos fazer. Se a gente pegar esse versículo, a gente já pode ter uma compreensão que nada funciona na minha vida se a base
minha vida não for Jesus, se a minha base da minha vida não for Jesus, dificilmente eu vou funcionar. Piorou ainda, a minha família funcionará. Amém? Por que essa mensagem nessa noite, pastor? Porque o Senhor ministrou ao meu coração essa semana sobre a razão pela qual nós estamos mais tristes do que contentes durante a nossa semana toda. Por que que nós chegamos aqui na igreja e nós estamos mais infelizes e mais tristes e mais deprimidos do que mesmo contentes, se nós estamos na presença de Deus? Não faz sentido nós estarmos na presença de Deus, na casa de Deus, e eu estar triste. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Amém? Eu quero que você entenda nessa noite: se eu estou na presença de Deus, tudo que está na minha vida deve funcionar. Não é opcional, tá, irmão? Deve funcionar. Principalmente a nossa família. Então o Senhor ministrou ao meu coração que a razão pela qual nós chegamos aqui tristes é por causa da nossa família, que não está funcionando como deveria funcionar. Aí a gente chega aqui, brigou em casa, tá com ódio do marido, tá com ódio da esposa, tá com ódio dos filhos, e não está funcionando, não está fluindo. E aí a tendência é que você chegue aqui, meu irmão, só o sangue de Jesus para te animar. Sim ou não? Eu quero que você entenda nessa noite que se a minha família não funciona, isso afetará na nossa adoração ao Senhor. Amém? Porque como a gente tem falado aqui ultimamente, a nossa vida, ela não se resume a vir ao templo. Amém? A gente vem ao templo para receber a instrução e ir embora, para fazer funcionar em casa. Amém? A gente funciona em casa. Aqui não é para você funcionar. Ih, pastor, está viajando. Não. Aqui você não tem que funcionar. Aqui você não tem que dar certo. Por quê? Você tem que dar certo na sua casa. Tem que funcionar lá para funcionar aqui. Amém? Mas o que tem acontecido é que o jogo está invertido. Eu quero que funcione aqui para funcionar em casa. E não é desse jeito que funciona o reino de Deus. O reino de Deus funciona em casa e aqui funciona também. Amém? Eu quero que você pegue nessa noite essa visão. Não vai funcionar em casa se você só quer dar certo no templo. Aqui você consegue ser, aqui você consegue sentir, aqui você consegue ser o cara, o espiritual, o cara que fala em línguas, um cara que é guiado pelo Espírito Santo. Mas qual é o problema, pastor? É que nós não queremos ser isso na nossa casa. E se a minha casa não funciona, dificilmente você funcionará no templo. Amém? Por isso que você chega aqui e está zoado, irmão. Está triste. Está, sabe assim, sem esperança. Você se sente sugado. Você está, sabe assim, sem força. Ah, pastor, pelo amor de Deus, essa vida que eu estou levando. Por quê? Porque não está funcionando. E um dos problemas maiores da igreja hoje é a sua família. Porque o cara não entendeu que ele deve funcionar como homem e mulher de Deus, primeiramente na sua casa, depois no templo. A igreja, ela não é uma mãe que te abraça e quer que você fique aqui. A igreja é um lugar onde você vem, recebe a instrução de Deus e aplica na sua casa. Mas qual que é o problema? Eu quero pegar o que o pastor tem a dizer e eu quero aplicar na minha vida aqui dentro, mas eu não aplico em casa. Por isso está dando erro. Não está funcionando. Você vem ao culto e você recebe o vinho novo de Deus. E quando você chega na sua casa, a sua família deveria ser o odre para receber o vinho novo de Deus. Aí você é aleluia. Aí você chega em casa, não tem onde derramar esse vinho. O que tu faz?
o vinho derrama, irmão. Porque não tem ninguém lá para receber o vinho novo. Porque tu não está conseguindo ser a imagem de Deus. Aí chega em casa, aleluiado. Aí olha para o marido. Aí olha para os filhos. Olha para a realidade. Pelo amor de Deus. É melhor ter ficado na igreja. É o que mais a gente ouve. Então a igreja, escute isso. A igreja tem se tornado mais uma fuga do que mesmo um lugar de orientação. Espera a hora de chegar no culto, mas não é nem para adorar ao Senhor, é para se ver livre da família. Então o cara faz de tudo para chegar no templo. Aí recebe aqui, chega em casa, vaza tudo, porque não tem onde derramar o vinho novo. Então mais ou menos dessa forma. E o negócio é louco, irmão. Porque as famílias estão destruídas. Se a família está destruída, a sociedade está destruída, irmão. Porque a sociedade é feita de família. A igreja é feita de família. Não a família é feita de igreja. Não é assim. A igreja não é feita de família. A família não é feita de igreja, na verdade. A igreja é feita de família. Amém? Aí eu chego aqui na igreja e eu quero encontrar uma igreja perfeita. Onde tem uma igreja que não tenha problema, que não tenha dificuldade, mas o cara não consegue perceber se ele é perfeito na família dele. Eu só posso cobrar a perfeição de uma igreja se a minha família se coloca como perfeita na sociedade, em casa, se ela funciona. Se a minha casa, a minha família não está funcionando como deveria, como que eu posso chegar na igreja e exigir que a igreja seja uma igreja perfeita? Não faz sentido. Ontem a gente foi fazer uma visita para um casal que está com problema. Como eu não tenho o costume de fazer visita, a gente vai, né? Aí fica lá ouvindo. E o que mais me espantou ontem, querido, é que as pessoas elas ficam abismadas, impressionadas com o óbvio. A gente fala como deveria ser, como deveria funcionar, a pessoa fica, nossa, parece até que a gente fez doutorado, bacharel. Não, a gente só está falando óbvio, como a família deveria funcionar, e a pessoa fica, meu Deus, isso é muito legal, cara, que fantástico, entendeu? E aí a gente fica como, irmão? Assustado, irmão, porque as pessoas não conseguem viver o óbvio. Porque, olha só o texto que a gente leu aqui. Macho e fêmea os criou e os abençoou e chamou o nome deles homem. Se você perceber o texto, macho e fêmea está no minúsculo. E os abençoou e os chamou. A Bíblia está mostrando para nós que Adão e Eva, os dois num só, foi chamado de homem. E o homem maiúsculo. O que isso significa, pastor? Significa que Deus abençoou o homem e a mulher para se unirem. Amém? E se tornar uma só carne, um só espírito. Amém? E eles foram chamados homem. Homem no maiúsculo. Por que homem no maiúsculo? Porque que o homem e uma mulher está sendo chamado por Deus de um homem. Homem e mulher chamado por Deus homem, mas homem maiúsculo. Porque esse homem maiúsculo está falando do próprio Deus e dos seus atributos que foram transferidos para nós. Olha só que top. Aqui no versículo 1 ele fala bem assim, ó. Este é o livro das gerações de Adão. No dia em que Deus criou o homem, a semelhança de Deus o fez. Deus fez o homem e a mulher para que esse homem e a mulher, juntos, se tornando uma só carne, um só espírito, unidos com Deus, fosse a extensão de Deus na terra. Então a única maneira da tua família funcionar é se você e o seu marido estão unidos com Deus. Aí vocês conseguem que a família de vocês funcione
mas não só funcionem no sentido ali dentro de casa, algo fechado, não. Está falando de ser uma extensão de Deus na terra, uma extensão de Deus na sociedade, uma família que funciona, uma família que serve como espelho, que serve como exemplo. Aí eu te pergunto, é isso que tem acontecido? O que mais nós vemos é o quê? Filhos de pastores sendo homens sexuais. Filhas de pastores engravidando sem casar. Por quê? Porque a maioria dos homens que se dizem de Deus conseguem ser homem de Deus para a igreja, mas não conseguem ser homem de Deus em casa. Eu quero que você entenda isso nessa noite. Eu quero que você funcione aqui, tá? Deus quer que você funcione na sua casa. Antes de querer evangelizar a África, antes de querer evangelizar os mendigos da rua, por que tu não evangeliza a tua casa? Por que tu não prega para eles? A sociedade hoje, a igreja hoje, ela consegue amar os mendigos da rua, consegue dar um prato de comida para eles, mas não consegue amar quem está debaixo do teto. Como assim, irmão? Não faz sentido. Então a igreja consegue ser aqui dentro do templo, e olhe lá, não, vamos já chegar no negócio mais diferenciado. A igreja consegue funcionar dentro do templo, mas não está funcionando dentro de casa. Pastor, mas onde que a família começou a dar errado? Começou a dar errado, irmão? Lá no jardim. Pastor, o que eu tenho a ver com Adão e Eva? O que tem a ver? É que nós damos sequência ao pecado deles, irmão. Só isso que nós tem a ver. Eles pecaram, mas a gente deu sequência ao pecado deles. Sim ou não? Olha só 3 pessoas conseguiram viver em plenitude, funcionando e dando certo. Quem, pastor? Deus, Jesus, Adão e Eva. Os 3 que viveram sem pecado. Jesus até hoje, Adão e Eva por um momento conseguiram viver plenitude de Deus, conseguiram funcionar, conseguiu dar certo, mas quando o pecado entrou, destruiu tudo. Então tudo que deveria funcionar por causa do pecado não funcionou mais. Mas aí eu quero te dizer nessa noite, é que Paulo vai dizer para nós em Romanos 5, do versículo 12, 13, 14, 15, 16 ali, ele vai mostrar para nós a diferença de Adão e de Jesus. Por meio de um, que é o Adão, entrou o pecado, por causa do pecado entrou a morte. Tudo que deveria funcionar por causa de Adão deu errado. Mas aí Jesus veio para nos reconciliar com Deus. Jesus veio para que nós fôssemos devolvidos aquilo que deveríamos ser sem o pecado de Adão. Então, sem Jesus é desculpável você não funcionar como família. Mas quando você conheceu Jesus, não é normal a sua família passar pelos mesmos problemas que uma família sem Jesus tem. A igreja deveria funcionar quanto família, só que não está funcionando. E por que não está funcionando, irmão? É porque eu consigo ser aqui dentro, mas não consigo ser em casa. Eu consigo ser um cara paciente, equilibrado, um cara que obedece a palavra aqui, mas não consigo ser a mesma pessoa em casa. Por isso dá errado, irmão. Lembra do apóstolo Paulo dizendo para nós: eu esmurro a minha carne, para que não seja feita a vontade da carne, mas a vontade de Cristo. Aí ele falou: não tem como a vida de Jesus se manifestar nesse corpo mortal aí, enquanto você insistir em viver a sua. Ou você vive a vida de Deus e funciona, irmão, ou você vive a sua e tem uma família destruída. Consegue ser o fera no templo, mas não consegue ser um pingo do fera em casa. É sorrindo para todo mundo, quer abraçar todo mundo, é a melhor pessoa do mundo, mas em casa, irmão,
Não está funcionando. Em vez de ser Jesus em casa ele é o diabo. Porque o texto está dizendo, olha, o homem e a mulher, os dois foram chamados por Deus homem. Por que homem? Porque os atributos de Deus foram transferidos para nós. Não todos, tá, irmão? Porque a gente não é onisciente, onipresente e onipotente. Mas o resto, irmão, a gente deveria ser, os mesmos atributos que tem em Deus, deveria ter em nós. Porque é a única maneira da tua família funcionar. Aí não está funcionando, irmão. Por quê, pastor? Porque a tua vontade na tua casa é que está imperando, não a vontade de Deus. Sabe por quê? Porque eu quero colocar a vontade de Deus em prática na minha casa quando eles merecem. Sabe quando isso vai acontecer? Nunca, irmão. Porque se tu ler Bíblia, tu vai perceber que o Senhor está dizendo para você ser obediente, independente se o outro vai ser bom ou não para você. E se você está batizado em Jesus, a vontade de Jesus vai imperar na tua vida, sim ou não? Porque a Bíblia diz que Jesus morreu por nós, para que nós fôssemos reconciliados com Deus. E Ele não perguntou para nós se nós íamos aceitá-lo, se um dia íamos reconhecê-lo e íamos crer nele. Ele pesquisou isso, irmão? Não. Ele simplesmente fez. Aí eu não faço em casa, porque eu não acho que eles merecem. Merece não, aquele lá é um peste lá em casa. Aquele lá em casa lá, pastor, você não conhece não, aquele ali é pior que o diabo. É, irmão, mas tu está conseguindo colocar em prática a palavra de Deus na tua casa quando aquele não merece. A gente fica, não, mas lá de casa não merece. Mas se a gente for por merecimento, nem nós merecemos nada que vem de Deus, irmão. Martinho Lutero vai dizer, por mérito, eu mereço inferno. Mas Deus quis, por meio da sua graça, me abençoar com vida eterna e salvação. Mas por merecimento, é inferno. Sabe por que a tua família não está funcionando, irmão? Porque tu consegue ser aqui, não consegue ser na tua casa. Duro, né, irmão? Tá pesado? Não. Nós estamos acostumados, né? É isso aí. Mas pega isso aqui, leva para casa, aplica. Por meio de Adão deu tudo errado, mas em Jesus foi consertado, irmão. Adão estragou tudo. Então tinha desculpa para darmos a Deus. Tínhamos desculpa para falar ao Senhor. No Antigo Testamento, a lei não conseguiu transformar a mente do povo de Deus, sim ou não? Eles viviam pela lei, pelos mandamentos. A lei, ela controlava o comportamento, mas não controlava a mente do povo. Mas agora em Jesus, irmão, a Bíblia diz em Hebreus que Jesus é o autor de uma superior aliança. Amém? Onde a antiga fica para trás e a nova aliança ela é superior à do passado. Por quê? Porque eles tinham a lei e controlavam o seu comportamento. Hoje nós temos uma nova lei, uma nova aliança que o Senhor Deus fez com o seu povo por meio de Cristo Jesus. Que aliança é essa, pastor? É que o Senhor iria ser o nosso Deus e nós seríamos o seu povo. O Senhor iria colocar e escrever a sua lei no nosso coração e colocar impressa na nossa mente. Assim, ninguém mais precisaria falar para o seu irmão: conheça ao Senhor, porque todos conhecerão ao Senhor. Então antes tinha desculpa, irmão, hoje não tem mais, porque o Senhor nos transformou, nos deu novamente. Para quê, irmão? Para que nós viéssemos funcionar como deveria ser, sem o pecado de Adão. Aí não funciona, eu estou aqui cansado, com raiva, estou brigando com a mulher por causa de filho. O marido é omisso. Quando o marido é omisso, a mulher não consegue ser submissa.
E uma mulher, um homem que não consegue ser homem, a mulher não funciona, os filhos não funcionam, a casa não funciona. Todo marido omisso, a mulher não consegue se submeter à autoridade dele. E uma mulher que não consegue ter um homem do seu lado, ela é uma mulher carente. E a mulher carente, ela vai transferir para os filhos aquilo que ela deveria ser com o seu marido. Aí nós temos hoje em dia, na nossa sociedade moderna, uma mãe que é casada com o marido sexualmente, mas que também é casada com seus filhos emocionalmente. Aí nem o marido funciona, nem a mulher funciona, nem o marido funciona, e vira uma zona, irmão. Por isso que a sociedade está uma zona. Por quê? Porque nós como igreja estamos deixando a desejar como família. Deixa eu só te dizer uma coisa, a sociedade é o espelho da nossa família. Nós somos mais da metade do povo brasileiro, de cristãos, que não conseguem mudar a rua. Aí aumentou a violência de religiosos com sua esposa, filhos virando homossexuais, filhas engravidando, solteira. E aí vira uma zona, irmão. Aí eu fico achando que é o governo que tem que resolver, quando Deus está falando para nós nessa noite. A responsabilidade da tua família funcionar é tua. Não é de Jair Bolsonaro, não é do PT que destruiu os valores da família. Conversa é essa, irmão? Nós aqui estamos deixando a desejar, porque não estamos entendendo como que funciona a família. Você já tem uma idade elevada, mas ainda não sabe o que é ser homem, não sabe o que é ser mulher, não sabe o que é ser filho. Como que vai funcionar, irmão? Fala para mim. Não vai. Aí a gente chega na igreja, aí quer funcionar, irmão. Quer dar certo, quer frutificar, quer ser quer ser o super, quando não consegue ser em casa. Aí começam os problemas dentro da igreja. Deixa eu te falar uma coisa. Toda pessoa que dá problema dentro do corpo de Cristo, no meio do corpo de Cristo, é a mesma pessoa que não consegue resolver os seus problemas em casa. E acaba que pega os seus problemas de casa e transfere para a igreja. E exige que a igreja resolva os seus problemas, quando na verdade a responsabilidade é tua, irmão. Pesado falar isso, mas é verdade. Aí estou zoado lá com o marido. Aí eu chego em casa, não consigo dar paz para o irmão. Minha cara é desse tamanho, fechada. Não consegue ter comunhão, não consegue ter unidade, não consegue fluir no Espírito. Volta para casa ainda pior, irmão. Não consegue adorar. Aí quando chora, não chora por causa da presença de Deus, porque foi quebrantado. Chora porque está triste com a família. Então a família atrapalha a adoração a Deus. Outro problema que a igreja é o quê? Deixa para ser um homem santo no dia que é para vir para o culto. Aí Paulo vai dizer para nós em Romanos capítulo 12, versículo 1, que nós temos que dar uma adoração perfeita ao Senhor, agradável, como um sacrifício vivo. O que Paulo está querendo dizer ali, irmão? Que o teu dia inteiro deve ser santo, separado para o Senhor, todos os dias da tua vida. Esse é o nosso culto racional. Culto racional é saber que eu sou de Deus todo dia, que eu sou santo todo dia, para que a minha vida funcione, irmão. Se eu te perguntar aqui, se você não está cansado da sua família, todo mundo vai levantar a mão. Quem está zoado com a mulher, quem está zoado com o marido, quem está com raiva dos filhos, não, irmão, pelo amor de Deus. Vai levantar a mão, pode levantar os pés, pastor? Pode, irmão. Porque eu não estou entendendo que eu devo ser a extensão de Deus dentro da minha casa. Aí, por exemplo, bora pegar aqui o que a Bíblia diz, tá, irmão? 1 Pedro capítulo 3. Abre para nós aí.
pegar aqui alguns exemplos aqui nessa noite. 1 Pedro, capítulo 3. Tem um lenço aí, Jais, para nós? Tem não, tá lá em cima da mesa. 1 Pedro, capítulo 3, versículo 1. Vamos começar aqui com a funcionalidade como deveria ser. Semelhantemente, vós, mulheres, sede sujeitas aos vossos próprios maridos, para que também, se alguns obedecem à palavra, sejam ganhos sem palavra, sejam ganhos pelo comportamento de suas mulheres. Só isso aqui, irmão. Vamos lá. De novo. Semelhantemente, vós mulheres, sede sujeitas aos vossos próprios maridos, para que também, se alguns não obedecem à palavra, está falando de homens que não são cristãos. A mulher é cristã, o homem não é. Para que eles sejam ganhos, não com palavras, mas com o que, irmão? Comportamento. Que comportamento é esse, pastor? Se você voltar no capítulo 2, a partir do versículo 21, vai falar do comportamento que Jesus teve em terra, quando ele estava aqui no meio do povo. Fala bem assim, ó: porque para isto sois chamados, pois também Cristo padeceu por nós, deixando-nos o exemplo para que sigais as suas pisaduras, o qual não cometeu pecado, nem a sua boca se achou engano, o qual, quando o injuriavam, não injuriava, e quando padecia, não ameaçava, mas se entregava àquele que julga justamente todas as coisas. Então, quando Pedro começa aqui no capítulo 3, semelhantemente vós, ele está se referindo ao comportamento de Jesus. Que o mesmo comportamento que Jesus teve, mulher, você deve ter dentro da tua casa. Se o teu marido não é de Deus, ele não vai ser ganho com palavras, pelo que tu fala, vai ser ganho pelo teu comportamento, por aquilo que você se tornou em Deus. Você tem que aplicar em casa. Só que não é isso que acontece, porque as mulheres não têm um comportamento semelhantemente ao de Jesus. Olha aqui, ó, no versículo 23 do capítulo 2, o qual, quando o injuriavam, não injuriava, e quando padecia, não ameaçava. É isso aqui que as mulheres fazem. Quando uma não funciona, ela não consegue calar. Ela quer o quê? Ela quer brigar. Ela quer falar.